Hoje nós vamos falar de um assunto que, para mim, ele é fantástico. Eu amo falar sobre emoções. Por quê, gente? Porque a nossa vida está pautada em cima de emoções. Oi, Carol, tudo bem? Gente, então vamos me dando um oizinho aí. Hoje nós vamos falar sobre domínio emocional. Será que a gente consegue ter domínio emocional? Né? Será que a gente consegue ter domínio emocional diante de tantas situações adversas, ruins, problemas, né, que você vive, desafios que acontecem na nossa vida? Como ter domínio emocional? Como não sair gritando, como não explodir, como não bater, como enfim, né? A gente vai aprender sobre isso hoje. Então é muito importante porque as nossas emoções comandam o nosso destino. Eu já quero começar a falar uma frase aqui que é a seguinte, gente: uma experiência vivida. Nós vamos discutir sobre tudo isso hoje, o assunto é fantástico. Então, olha só, uma experiência vivida, sendo boa ou ruim, dispara um significado, que é um pensamento, que é como você interpreta a situação ou a vivência segundo a tua realidade e segundo os programas que você já tem instalado lá no teu subconsciente, ok? Desde a infância. E às vezes, essa experiência vivida, boa ou ruim, que gerou um significado, às vezes lá na barriga da sua mãe. Tudo bem, Fábio? Legal, gente. Sejam todos muito bem-vindos, quem for entrando aí, tá? Então, olha só, uma experiência vivida, seja ela boa ou ruim, ela dispara um significado. Um significado, ele cria uma crença. Ok? Esse significado, que é como você interpreta a sua realidade, segundo os programas que você tem instalado lá no seu subconsciente, você cria uma crença. A crença tua é que dispara as emoções, certo? E essas emoções, elas disparam um comportamento. E os teus comportamentos, ele dispara o teu destino. Então, veja bem, hoje nós vamos falar sobre emoções. Porque toda a nossa vida, a gente faz o que a gente faz por causa das nossas emoções. Então, olha só, nós vamos só recapitular um pouquinho, gente. Então, olha só, você que está chegando aqui, compartilhe o link, poste lá no seu stories, vamos convidar as pessoas para que elas entendam mais sobre como ter domínio emocional, sobre como controlar as suas emoções. E outra, eu vou falar sobre quais são os tipos de emoções que estão destruindo a sua vida, os seus relacionamentos, a sua profissão, o seu financeiro, a sua saúde, e quais são, vamos falar um pouco de medicina germânica, vamos falar de física quântica, vamos falar da escala das emoções, vamos falar de muitos assuntos fantásticos aqui. Então eu peço para você, todo mundo tem o direito de saber isso, não só a gente, não guarde só para você, convide as pessoas que você ama, as pessoas que você se importa, compartilhe aqui, compartilhe a live, compartilhe o link que está aqui no YouTube, que nós estamos também aqui, e aqui no Instagram, compartilhe, poste lá no seu stories e convide as pessoas, tá bom, gente? Então, olha só, vamos recapitular aqui, porque nós estamos no terceiro episódio da série Energia, a moeda master da vida. E a gente precisa ter um domínio emocional, a gente precisa vibrar emoções acima de 200 Hz para a gente ter energia, disposição e motivação. Porque se nós estivermos vibrando emoções abaixo de 200 Hz, que eu já vou te falar quais são, não tem como você estar motivado, alegre, feliz, animado, não procrastinar, ser proativo, não tem como você, com esse tipo de emoção, você ser uma pessoa de sucesso. Em qualquer área da sua vida. Quando eu digo é sucesso familiar, quando eu digo sucesso nos relacionamentos, quando eu digo é sucesso no seu profissional, no seu financeiro. Ok? Não tem como. Então, você tem que vibrar a maior parte do seu dia, e nós já vamos entender isso, acima de 200 Hz, e nós vamos entender o porquê. Então, quero te falar o seguinte, recapitular que nós estamos no terceiro episódio da série Energia, a moeda master da vida, e nós dependemos de certas emoções para que a gente tenha energia, porque com certas outras emoções ruins, nós não temos energia. A nossa energia, inclusive, ela vem de certas emoções que você cultiva aqui no teu coração.
Então, nós estamos aqui no terceiro episódio, tá? Que é o domínio emocional. A gente viu que no primeiro episódio você tem o mapa da energia vital, a roda da energia vital e como que você precisa desta roda da energia vital, que é o domínio mental, o domínio emocional, o domínio físico, que será a live de segunda-feira, não, de quarta-feira, o domínio físico, e a conexão espiritual, que será a última live, que é uma série de 5 lives, tá? 5 aulas, na verdade. Isso aqui é uma aula de 1 hora e pouco. Então, gente, nós estamos falando hoje sobre o terceiro, que é aqui o domínio emocional, certo? Então, é isso que nós vamos falar hoje, sobre como ter domínio emocional e quais são as emoções que comandam a nossa vida. Então, eu vou falar a frase de novo para quem está chegando aí. É o seguinte, olha só como que funciona a nossa vida. Uma experiência vivida, seja ela na barriga da tua mãe de rejeição, seja ela nos primeiros aninhos da sua vida, uma experiência vivida, sendo boa ou ruim, dispara um significado, que é um pensamento, que é a forma como você interpreta aquela coisa que apareceu para você. Eu já vou te dar um exemplo, tá? E o significado, ele cria uma crença. Essa crença, ela dispara certas emoções. E essas emoções disparam as suas ações, o seu comportamento. E são os teus comportamentos que disparam o teu destino. Então, você veja só aonde que começa a acontecer as coisas, né? Então, gente, só que eu quero falar uma coisa para você. Como controlar as nossas emoções e como ter equilíbrio, como que ter domínio próprio das nossas emoções. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro para vocês é o seguinte, é muito importante vocês entenderem e vocês saberem que jamais pensem que vocês vão conseguir ter 100% de domínio emocional, que vocês vão conseguir dominar 100% o teu sistema bottom-up com o teu top-down. Jamais vocês vão conseguir ter 100% de domínio emocional, do teu límbico, do teu subconsciente. Você não consegue ser 100% racional, porque para você conseguir dominar o teu emocional, você tem que ser 100% racional, e isso não existe na face da Terra. Quer ver se morre alguém da tua família? Como é que você vai ter controle emocional? Então, acontece alguma coisa com o teu filho? Então, gente, uma coisa entendam, não tem como você ter 100% de domínio emocional. Então, primeira coisa, relaxa, tá? Os desequilíbrios emocionais, eles existem e, olha só, eles até são considerados saudáveis. Ok? Até são considerados saudáveis. Se a gente for estudar a nova medicina germânica, a medicina de Hammer, a gente vai ver o quê? Se de repente você sofreu por uma perda, você sofreu um trauma, se você viver aquele conflito emocional sozinho, sem falar para ninguém, sem dividir com ninguém, no momento do conflito ativo, ok? Que é no momento que acontece a situação, você vai formar um foco de Hammer no cérebro, e isso tudo é comprovado com tomografias, ok? E aí, esse foco de Hammer, ele vai gerar consequências. Comigo aconteceu exatamente isso. Quando eu sofri o conflito emocional, o trauma, ok? Lá em 2009, criou-se um foco de Hammer no cérebro. E esse foco, ele gerou o quê? Um conflito emocional passivo, tardio. E isso foi que gerou a minha artrite reumatoide e a minha fibromialgia um ano e meio, mais ou menos, depois de eu ter sofrido o trauma. Porque aquele conflito emocional, eu não dividi com ninguém. Eu sofri ele sozinha. Ok? Eu engoli tudo aquilo sozinha. Então, por isso que essa foi a causa emocional da minha artrite reumatoide. Na verdade, a doença, ela é um processo de cura. A doença que estava se gerando todo o processo inflamatório, né, já era após o conflito ativo. Então, já era a fase de cura do meu corpo e do conflito e do trauma, ok? Só que a gente entende na medicina convencional que isso é uma doença que está sendo instalada, ok? E aí a gente vai para o remédio. O que aconteceu comigo eu não fui para o remédio. E hoje, após tudo isso ter passado, eu não tenho mais artrite, eu não tenho mais nenhum exame alterado, todos os exames dão normais, não tenho dores e sem remédio. Então, gente,
é só para vocês entenderem que existem os traumas, existem os conflitos, e se você, no momento que você tem um trauma, no momento que você sofre uma perda, no momento que você tem aquele trauma emocional, uma perda, uma separação, se você, uma perda financeira, ou alguém que te, digamos assim, alguém que te agrediu fisicamente ou moralmente, e você tem aquele trauma, aquele conflito, a melhor coisa que você faz, até para prevenção, que você não venha a ter um câncer, não venha a ter uma doença crônica, não venha a ter uma artrite, não venha a ter um diabetes, como consequência desse trauma emocional, porque essas emoções vão gerar doenças, essas emoções, é comprovado cientificamente, essas emoções geram doenças, às vezes a causa da doença ela é só emocional, a gente vai ver isso através, Hammer provou isso. Então, gente, a melhor coisa que você tem a fazer é você liberar aquelas emoções, se você tiver vontade de chorar, de gritar, chore, grite, desabafe com alguma pessoa, procure alguém. Então, se chegar a acontecer alguma vez na sua vida, você sofreu uma separação, uma perda, uma traição, qualquer coisa, gente, vai em alguém que você confie, se liberte, chore, extravase com aquela pessoa, diante daquela pessoa, que seja uma pessoa que você confie, que seja uma pessoa que vai te apoiar, tá? E não aquela que vai ainda botar sal na ferida, tá? Então, gente, a melhor coisa é isso. Então, por isso que entendam o seguinte, quando a gente pensa em ter domínio emocional, domínio emocional, você nunca vai ter ele 100% na sua vida. Mas o grande problema é que a gente está falando aqui que as emoções, elas geram doenças. Ok? As emoções geram doenças. Então, o que a gente não pode, na verdade, é cultivar aquelas emoções após um trauma, após um conflito emocional, certo? Porque isso vai gerar um câncer, porque isso vai gerar uma artrite, porque isso vai gerar uma fibromialgia, porque isso vai gerar um diabetes, porque isso vai gerar várias doenças. Ok? Então, as emoções geram doenças. E isso te tira a tua energia. Então, o grande problema é quando na maior parte do dia, do nosso dia, nós estamos vibrando frequências emocionais de emoções abaixo de 200 Hz. Aí esse é o problema. Aí você vai atrair somente coisas ruins. Então vamos coisas, pessoas e fatos ruins, ok? Agora nós vamos entender o seguinte, vamos entender um pouquinho como que funciona aquela frase que eu falei para vocês no início, que uma experiência vivida, tanto boa quanto ruim, ela dispara o quê? Um significado. Um significado, ele cria uma crença ela dispara emoções, uma emoção, ela dispara um comportamento, uma ou várias emoções disparam um comportamento, e o seu comportamento dispara o seu destino, ok? Gente, então assim, só para vocês saberem, Instagram, tô aqui embaixo no YouTube, ok? Aqui embaixo. E Facebook também, estou aqui em 3, por isso que eu estou olhando para todos os lados. Instagram, só vou te dar um aviso, que aqui vai cair em 1 hora, e é bem provável que normalmente eu me estendo, então você tem a oportunidade de você ir lá para o meu canal do YouTube, que eu estou ao vivo lá também, ou também aqui pelo Facebook, tá legal? Bom, gente, então é o seguinte, ó. Imagine, vamos dar um exemplo de tudo isso e dessa frase que eu falei, tá? Você imagina que uma menina de 8, 9 anos de idade está acima do peso, um pouco mais cheinha que as outras, e ela tá lá na escola, certo? Depois, se vocês tiverem perguntas, gente, vocês podem me perguntar, que depois, no final, eu vou responder, tá legal? Então, olha só, imagine que uma menina está acima do peso, tá? Está a seus 10 quilos acima do peso, ela tem entre 8 e 9 anos ali, e lá na escola, um coleguinha dela xingou ela de gorda, sua gorda, ok? Agora, como será que essa menina, ela vai interpretar isso? Ela tem 2 maneiras de interpretar isso e de gerar emoções a partir deste significado. Porque tudo depende do significado que nós damos para a nossa experiência vivida. Tudo parte dali. Esse significado é um pensamento. Então, tudo vai partir dali. E aí vai se gerar a emoção, que vai se gerar uma crença. Então, veja bem, se essa menina, nessa hora, que o colega chamou ela de gorda, ela olhou aquilo como algo totalmente negativo e ela entristeceu. Ela gerou uma emoção de
tristeza, ela gerou uma emoção de apatia, ela gerou uma emoção de culpa ou de vergonha. A vergonha, na escala das emoções, ela tem a frequência de 20 Hz. Ok? Para você conseguir criar qualquer coisa na sua vida, para você conseguir ser alguém na sua vida, você, no mínimo, você tem que estar vibrando acima de 200 Hz na maior parte do teu dia, só para vocês entenderem aqui. Então, a vergonha, ela vibra um campo eletromagnético frequencial de apenas 20 Hz. E a culpa de 30 Hz. E a apatia de 50 e a tristeza de 75, o medo de 100. Então, veja bem, gente, se essa menina, ela significou que aquilo foi uma ofensa, que aquilo foi algo ruim para ela, porque ela poderia ter significado de outra maneira. Já vou explicar qual seria a outra maneira. O que vai acontecer? Ela significou uma coisa ruim, ela teve o quê? Uma emoção disparada pelo significado dela. E aí, essa emoção, ela foi de tristeza, ela foi de vergonha, ela foi de culpa, ela foi de apatia, ok? O que você acha que vai acontecer com essa menina para o resto da vida dela? Quando instalou esse programa de eu sou gorda, e por isso eu tenho que sentir vergonha, e por isso eu me sinto culpada, e por isso eu fico triste. Todas as pessoas que olharem para ela a partir de hoje, com algum olho torto, ela vai dizer assim, estão me achando gorda. E aí o que ela vai ficar? Triste, desanimada, se sentir oprimida, culpada, com vergonha. O que você acha que vai acontecer quando esse programa for instalado? Quando essas emoções, isso vai determinar o comportamento dessa menina. E ela vai chegar em casa, ela vai se trancar no quarto. Adivinha qual é o companheiro dela que vai consolar ela e liberar serotonina e liberar o bem-estar dela? Adivinha qual é? Alguém tem a luz aqui do pensamento e me diz qual será o companheiro dessa menina para acolher o sentimento dela que ela vai ter sofrido sozinha esse conflito e não vai ter contado talvez para ninguém? Alguém se arrisca aqui em dizer qual será o companheiro dessa menina? Vamos lá, gente, vamos participar. Quem será o companheiro no quarto com essa menina? Quem será o companheiro dessa menina? Vamos lá, gente. Responda aí, Instagram. A comida. Certamente será a comida. Certamente será comida. Por quê, gente? Porque olha só o que acontece, tá? Quando a gente... Deixa eu explicar isso antes. Deixa eu voltar a explicar outro tipo de emoção e aí eu vou explicar como que funciona essa questão das emoções que o nosso coração libera. O nosso coração, ele tem 40 mil neurônios. O nosso coração é um dos nossos cérebros, só para você ter uma ideia. Então, o nosso coração, ele tem 40 mil neurônios. E aí, veja bem, o que cria a nossa realidade e as coisas que a gente traz, as pessoas, coisas e fatos que a gente traz, o que cria a nossa realidade não é o nosso pensamento, é o nosso sentimento, porque o pensamento, ele é elétrico e o coração que é magnético. O nosso coração, a emoção que o nosso coração, ele vibra, ele cria um campo eletromagnético de 4 metros. 4 metros. É esse o campo eletromagnético que cria, dependendo da tua emoção. Se você tiver uma emoção de gratidão, pode criar um campo eletromagnético de até 4 metros. Agora, se você não tiver esse campo eletromagnético, ele diminui. Se tiver uma emoção de raiva, de culpa, por exemplo. Mas isso atrai mais do mesmo. Isso que eu quero que você entenda. Então, veja bem, se essa menina... Tá? Depois eu explico para vocês como que esse coração que emanou essas emoções vai interferir lá nos neurotransmissores cerebrais. Serotonina, dopamina, ocitocina, até da nossa tireoide, da nossa tiroxina. Tá bom? Eu já chego lá. Então, vamos lá. Seguinte, e se essa menina, ela tivesse significado de uma outra maneira? O colega dela disse, sua gorda, né? E ela olha para ela e diz assim, puxa vida, eu acho que eu tô gorda mesmo. E ela aceita isso. E no momento que ela aceita isso, ou se ela olha para ela e diz assim, é verdade, ele tem razão. E não leva isso como uma coisa negativa, ok? Ela pode disparar nela que tipo de sentimento? No mínimo, sentimento de coragem, né? Ela pode interpretar isso como um desafio. Peraí, eu não quero ser chamada assim. Ela pode usar isso como uma alavanca
Para quê? Para se erguer. Ela pode usar isso como uma alavanca para competir com as outras meninas que estão magras, ok? E não uma opressão, ok? Ela pode usar isso para se promover como se fosse uma promoção. Então, veja bem, se esse significado que ela dá, ela olha para si e diz, não, peraí, pior é que ele tem razão. O que acontece? Se ela gera um sentimento de coragem, no mínimo, ela vai ter uma interpretação de, não, coragem. Ela pode ser, inclusive, despertada pela raiva. Ela pode, que é muito melhor a pessoa sentir raiva diante de que alguém veio, te ofendeu, ou qualquer coisa do gênero. É muito melhor, gente, você sentir raiva do que você ficar com tristeza, com culpa, com vergonha, com medo, com apatia, tá? É muito melhor você sentir raiva, porque a raiva ela pode te impulsionar, ok? Aqui o Henrique está perguntando, o curso de Master Health Coach irá dar base para tratar as doenças causadas? Claro, meu querido, claro, meu amor, isso aí. Olha só, transtornos emocionais e mesmo as doenças emocionais como ansiedade, estresse, depressão, exatamente. Basicamente isso, nós vamos estudar tudo isso daqui, ó. Nós vamos estudar a tabela inteira das emoções e eu vou ensinar você. Ai, gente, é fantástico, eu amo isso, porque foi com isso que eu também me curei. Então, olha só, nós vamos estudar toda essa parte, as emoções de tudo é a coisa mais importante, porque é através das nossas emoções que a gente cria o nosso destino, é através das nossas emoções que a gente atrai as coisas, não é através do nosso pensamento. Então, nós vamos estudar a fundo mesmo a questão das emoções, a escala das emoções, como que você vai fazer, inclusive eu vou ensinar técnicas e ferramentas de como você vai destruir aquelas emoções abaixo de 200 Hz, ok? Quais que são? É o orgulho, a raiva, o desejo na forma de ganância, a tristeza, o medo, a culpa, a apatia. Vocês sabiam, gente, que 85% da população ela vibra nessa frequência e só 15% da população ela vibra acima de 200 Hz? Você acha que por que existe tão poucas pessoas prósperas, ricas financeiramente, com bons relacionamentos, que não se separam na face da Terra? Porque elas estão vibrando essa frequência. E aí elas atraem mais do mesmo. Nós vamos entender tudo isso lá no Mestre em Coaching de Saúde, ok? Que é o Master Health Coach, tá? Então, sim, Henrique, essa é uma coisa fantástica que nós vamos aprender lá. E eu vou ensinar técnicas e ferramentas de como você se desfazer dessa, fazer a desprogramação dessas emoções, ok? Através de liberação de pontos, inclusive de acupuntura, e nós vamos aprender, mas não com agulhas, tá? E nós vamos aprender, é tanta coisa que vocês vão aprender, nós vamos aprender como fazer o download das emoções que você gostaria para sua vida. Quais são? Aquelas acima de 200 Hz, que é, por exemplo, a disposição, a aceitação, a razão, o amor, a alegria, ok? A compaixão, a paz. Nós vamos aprender a fazer o download dessas emoções. Então, é muito legal. E olha só, eu vou fazer o teste com 3 pessoas lá no Mestre em Coach de Saúde, que é o Master Health Coach. Eu vou fazer o teste com aparelhos quânticos e a gente vai identificar qual é a emoção que você está vibrando naquele dia ou que você tem vibrado na sua vida. A gente consegue identificar através dos aparelhos frequenciais, os aparelhos quânticos, qual é a emoção que você está vibrando, qual o órgão teu que não está bem ou que está doente, quais são as vitaminas que estão te faltando, qual é a emoção que você teria que vibrar, a gente consegue saber também. Então, a gente tem como a gente ver, é fantástico. Bom, eu amo falar sobre isso porque isso mudou a minha vida e tem mudado a vida de milhares de pessoas também. A gente vai ter o depoimento de uma das nossas alunas ao vivo lá também, como que uma sessão fez a mudança na vida dela. Enfim, gente, então vamos voltar para cá. Então a frase que essa menina que despertou a coragem para a mudança e aceitou aquilo como um desafio e que vibrou, né, por causa do significado que ela deu, ela falou, não, peraí, realmente
Eu preciso mudar, né? A frase é, eu preciso mudar. E aí vem o quê? O otimismo. O otimismo prevalece nessa pessoa. Quando ela recebeu aquela informação, que veio aquela pessoa e falou algo ruim, aparentemente ruim para ela. Né? Porque ser chamado de gordo, todo mundo acha que é ruim. Mas peraí, como que você pode significar isso de uma maneira positiva, que te motive, que te dê coragem para você enfrentar um desafio, para te levar para cima e você usar isso como alavanca, né? Para dizer assim, peraí, tá certo, eu preciso mudar, né? E te levantar e te dar motivação. Como que uma coisa que aparentemente é ruim pode te dar, depende do significado que você dá para isso. Ok? O significado é tudo. A partir desse significado, você cria uma crença. A partir dessa crença, você cria as suas emoções. E a partir dessas emoções, você cria o teu comportamento. Agora, você imagine se essa menina, ela tivesse dito assim, não, peraí, eu acho que ele tem razão, aceitação, né? A frequência da aceitação é 350 Hz, ok? E aí, disso tivesse, não, eu aceito. Mas eu mesmo, eu não gostei, mas eu aceito, ok? Agora, isso vai despertar o quê? No mínimo, uma coragem dela. No mínimo, ela vai vibrar em 200 Hz. Que isso vai despertar dela. Peraí, isso é um desafio para mim. Né? Eu vou usar isso como alavanca. A frase é, eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa. Ok? E aí, o que vai acontecer? Se eu preciso fazer uma coisa, você acha que essa menina ela vai ir para casa, se enfiar no quarto dela e arranjar como fuga, como consolo emocional a comida? Não, ela vai chegar em casa, ela vai botar o tênis, ela vai correr, ela vai numa academia, ela vai fazer qualquer coisa, ela vai fechar a boca, ela vai ficar um dia inteiro sem comer, que é o que acontece com muitas pessoas, sim. Então, tudo depende, gente, do significado que você deu para aquela sua experiência, e esse significado é que gera a emoção. Então, veja bem que tudo na tua vida tem dois caminhos, que tudo na tua vida você tem infinitas possibilidades, e a gente estuda isso na física quântica, nós vamos estudar muita física quântica, você vai entender tudo lá no Master Health. Então, existem infinitas possibilidades de significados que você pode ter ou levar de uma mesma experiência. Existem infinitas possibilidades. E aí, qual que você quer para sua vida? Porque aquela que você escolher vai determinar o seu destino. Por quê, gente? Porque aquela emoção, você pensou, você gerou um significado daquilo. Aquele significado vai para o teu coração. O teu coração é que emana essas emoções. Tanto emoções de vergonha, culpa, tristeza, medo, até coragem, alegria, aceitação, disposição para mudança, ok? Então, gente, o teu coração é que vibra, o teu coração é que cria o magnetismo, esse campo eletromagnético que vai atrair mais do mesmo. Então, essa menina que, por exemplo, ela disse assim, né, que de repente ela pode até ter ficado com raiva daquele. Você vai ver, daqui um mês eu vou aparecer 5 quilos mais magra. Se ela tivesse tido raiva, em vez de ter ficado triste, isso teria sido um impulso para ela. Então, tu vê que o comportamento que as pessoas têm são totalmente coerente com as suas emoções. Com as suas emoções. Você só se comporta de acordo com a emoção que você tem. Quando você entende isso, e principalmente quando você sabe como sair daquela emoção negativa e ir para uma emoção diferente, com apenas uma técnica simples, você muda o teu estado, você muda a tua fisiologia, você muda a tua linguagem, você muda o teu foco. E quando você muda essa tríade, que nós vamos falar sobre isso e ensinar sobre isso lá no Master Health, quando você muda a sua tríade, você muda o seu destino. Então, gente, é fantástico, é longo, o assunto é longo. Pense, no Master a gente fica 4 dias imersos, aprendendo sobre tudo isso e como reverter qualquer coisa na tua vida. Se tu tá num buraco financeiro, como sair dele, como você ter sucesso profissional, porque tudo é a mesma coisa, gente. Relacionamento também, então, o relacionamento tá falido. Como você sai disso? Né? Então a gente aprende a saúde. Está com uma doença crônica, está com câncer, com uma artrite, com uma fibromialgia, com qualquer doença. Como você sai disso? Melhorando as suas emoções e o significado que você dá para aquela doença, porque parte-se disso, entendeu? Então, gente,
A gente falou, inclusive, sobre essas doenças, né? O pensamento no vídeo passado. Tá lá no meu YouTube, se você de repente não viu, quiser ver o segundo episódio, é fantástico. Vai lá e veja lá no meu canal do YouTube, gente. Então é o seguinte, gente, o que acontece? Quando o coração ele emana essas emoções, sejam essas emoções de baixo escalão, abaixo de 200 Hz, negativa, que vai te atrair mais do mesmo, ok? Então não adianta ficar bravo se, por exemplo, você está emanando uma vibração de medo, de culpa, de vergonha. Se você está emanando esse tipo de vibração, o que vai aparecer? O universo ele vai te mandar quem? Você é o protagonista da sua vida. O universo ele vai te mandar os coadjuvantes, os atores que vão representar mais medo, que vão te trazer mais medo, que vão te trazer mais vergonha, fazer você passar mais vergonha, fazer você ficar mais triste, fazer você ficar mais apático. Você é o protagonista. Você está dizendo assim para o universo: ó, a emoção que eu estou vibrando é essa, né? E o universo diz: ah, ela quer isso. Porque Deus sempre diz para você o quê? Sim, tá bom. Sim, tá bom. Seja feita a vossa vontade. Então, sim, tá bom. Ok? Então, ele sempre vai dizer sim para você. E aí, você está emanando esse tipo de frequência. O teu campo eletromagnético do teu coração é de medo, é de vergonha, é de culpa, é de tristeza, é de desânimo, de apatia. O que tu acha que o universo vai te trazer? Mais pessoas do mesmo, mais coisas do mesmo, mais fatos do mesmo, mais do mesmo. Ok? É mais do mesmo. Seja feita a tua vontade. Então, mais do mesmo. Ele vai te trazer. Agora, se você estiver vibrando, tá? Alegria, disposição, aceitação, amor, gratidão é 900 Hz, gente. Agradecendo, mesmo as coisas ruins que te acontecem. Eu tenho um ditado que faz muito tempo que eu falo ele, eu sempre falo assim, o segredo do sucesso é agradecer pelas coisas que você já tem. Tudo, desde a tua respiração, desde você ter 2 pernas, 2 braços, poder andar, teu filho, teu marido, com todos os defeitos que todo mundo tem, porque a gente também tem, né? Agradecer a você mesmo, se amar, se agradecer. Então, é agradecer pelo que você já tem. Agora, o segredo do sucesso é você agradecer pelas coisas que hão de vir, que você ainda não tem. É você agradecer pelo aquilo que você quer, porque aí você vai ter aquilo que você quer na sua vida, porque você tem que agradecer. Quando você agradece, aquilo começa a vibrar, a emoção da gratidão. E diz para Deus, você quer, por exemplo, assim, vamos supor, 100 mil reais 100 mil reais, trabalhando, é claro, com os teus clientes, você quer faturar 100 mil reais por mês. Como Master Health Coach, que isso é totalmente possível, a gente tem alunos fazendo isso. Então, você quer faturar, vamos jogar um pouquinho mais baixo, vamos jogar 50 mil? Fica mais confortável? Então, você quer faturar 50 mil por mês, ok? Atuando como mestre em coach de saúde, ok? Isso é possível? Completamente possível. Alguém já fez? Muitas pessoas estão fazendo. Ok, então é possível, muito bem. Então tá, e agora, o que você vai fazer? Você já vai agradecer. Obrigada, Deus, obrigado, universo, obrigada, Criador, pelos 50 mil reais que eu já tenho ajudando as pessoas, que eu já ganho ajudando as pessoas. Só que você tem que ser específico. Você tem que falar como que você vai conseguir esse dinheiro, ok? Porque vai ser ajudando as pessoas, vai ser com o teu trabalho, vai ser com o teu suor. A gente tem uma ferramenta no Master Health que se chama manifestação. E aí a gente aprende a manifestar a vida dos sonhos no relacionamento, a vida dos sonhos no profissional, a vida dos sonhos no financeiro, que é diferente do profissional, tá? A vida dos sonhos no casamento, a vida dos sonhos no social, a vida dos sonhos no crescimento intelectual, enfim, a vida dos sonhos no familiar, e aí você aprende a manifestar isso, se chama manifestação, ok? Então, e depois você vai lá, você desenha o teu quadro, então é muito legal, a gente aprende tudo isso, como fazer e sair de lá, né, com tudo isso criado na sua vida e já agradecer por aquilo, porque não adianta só você fazer lá. E aí? E aí você tem que olhar para aquilo ali e agradecer todos os dias, porque você já tem aquilo.
Não é, ai, depois que eu tenho, eu agradeço. Não, meu filho, tá tudo errado. Você tem que agradecer antes de você ter. E me pergunta como eu sei disso. Eu faço isso desde 2001, gente. Quando eu comecei a estudar gratidão na minha vida e praticar a gratidão. Eu posso dizer para você que eu saí de uma depressão, onde eu praticamente acordava 11, meio-dia da manhã, porque eu não tinha o que fazer. Recém começando a minha profissão, ninguém me aceitava, ninguém queria me dar emprego e eu ainda não tinha dinheiro para montar consultório, né? E aí, a minha mãe, coitada, né, não sabia o que fazer comigo, e eu ficava trancada no quarto e ela batia na porta do meu quarto, ela me achava com toda a razão, porque o que essa menina tá fazendo dormindo até essa hora? Eu tava depressiva, né? Achei que tinha feito uma faculdade fantástica, que era nutrição, e depois, como o meu pai dizia, né, não servia nem para arrumar emprego, né, que era o que o meu pai dizia, e aí ainda minha mãe batia na porta do meu quarto 11, meio-dia da vez, e dizia assim para mim, levanta, vagabunda, né? Então, tu imagine a crença e como eu poderia ter significado isso na minha vida e como eu estaria hoje. Mas ela, coitada, ela não sabia disso, na ignorância dela, ela estava fazendo um bem para mim. E hoje eu agradeço dela ter feito isso comigo, porque quando ela me dizia levanta vagabunda, eu dizia, pelo amor de Deus, eu não sou vagabunda. Porque eu tinha passado em 3 vestibulares. Eu estudei, tirava nota 8, 9, meus TCC é tudo acima de 9 e 8. Eu não era. E aí aquilo, gente, eu interpretei, eu signifiquei daquela maneira. Eu falei, não sou vagabunda. E aí, o que eu gerei com aquilo? Uma alavanca que me impulsionou, aquilo me deu coragem, aquilo foi um desafio. Peraí, eu preciso mudar isso, eu não sou isso não. Mas eu poderia ter aceito. Como muitos aceitam o que dizem, que os pais dizem, né? Como muitos aceitam. Meu pai dizia assim para mim, aí agora tu fez uma faculdade que não serve nem para arrumar emprego, porque como ele foi funcionário público a vida toda, ele queria que eu arrumasse um emprego com a minha profissão. Eu não consegui, né? E aí, gente, e aí o que aconteceu? E aí eu comecei a estudar, eu li mais de 31 livros sobre gratidão, a lei do dar e receber, comecei a fazer trabalho social na APAE, comecei a doar, já que não, né? Quando eu comecei a doar, eu comecei a receber, começou a vir cliente, eu comecei a agradecer, e aí eu agradecia pelas coisas que eu já tinha todos os dias, e agradecia pelas coisas que eu ainda não tinha. Eu lembro que na época eu queria ter um carro grande, preto, uma Captiva grande, preto, imaginava um carro assim. E aí, logo depois, um tempo depois, eu conquistei isso. E aí eu lembrei, puxa vida, aquele carro que eu ficava agradecendo, dizendo a Deus, muito obrigada, Deus, por esse carro, XPTO, papapá, né? Eu tive. Então, gente, agora, a gente tem que saber o seguinte, que o nosso tempo não é... Quanto mais você praticar isso, a gratidão, mais você consegue fazer com que essa frequência do coração, mais você consegue fazer com que as coisas se manifestem rápido na sua vida. Ok? E para isso você precisa de foco. Você precisa fazer a tríade, você precisa ter o padrão de linguagem, o padrão de fisiologia correspondente, ok? E você precisa ter o foco. E aí você precisa criar a manifestação disso na tua vida. E tem a ferramenta para isso, é claro, né? Então, gente, o que atrai as coisas na nossa vida, as pessoas que a gente precisa, de repente você, nossa, eu queria tanto aquilo, aquela oportunidade, olha só, o fulano me ligou. Da onde isso? Foi porque você está colapsando essa função de onda. Ok? Você está emitindo essa frequência para o universo, você está emitindo essa onda. Lá no curso, a gente estuda sobre física quântica e como que você vai colapsar essa função de onda e emitir essa frequência vibracional para o universo te trazer aquilo que você quer. Ok? Então, gente, é fantástico isso. E aí, olha só que coisa interessante dos neurotransmissores. Porque daí, quando o teu coração, ele vibra uma frequência baixa, abaixo de 200 Hz, que vai trazer só coisas ruins para a tua vida, ou alta, independente disso. Se o teu coração, ele emite uma frequência, essa emoção e essa frequência, essa onda, ok? Essa onda que o teu coração gerou, ela vai caminhar e ela vai para todas as células do teu corpo.
E as células do nosso corpo, elas têm um vácuo. Dentro do vácuo se chama vácuo quântico. Dentro do vácuo, o que existe são os quarks e o bóson de Higgs. E isso vibra, é só vibração. 99,99999% de todas as nossas células é vácuo. Se você for abrindo, quando você chega lá não tem nada. É só energia. Então, essa frequência, a emoção, ela não pode ser vista, mas existe uma frequência e ela já foi medida. Então, quando você emite, o teu coração emite a frequência, ele emite para todas as células do teu corpo, inclusive para o cérebro. Olha que coisa interessante agora. E o teu cérebro, se você emite uma frequência acima de 200 Hz de coragem, de disposição, de aceitação, de amor, de paz, de alegria, de motivação, de otimismo, de gratidão, o teu cérebro, ele vai liberar o quê? Endorfinas, serotonina, dopamina, ocitocina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio da conexão, vai liberar tiroxina, que é o T4. Entende? Tiroxina, que é o T4. Essas emoções. Agora, se você, gente, libera, tá? Que emoção? Raiva, vergonha, culpa, apatia, medo. Você acha que você vai vibrar a ocitocina? Você acha que você vai liberar a ocitocina, dopamina, que ativa, a tiroxina? Não. Você vai liberar T3 reverso, que é o hormônio da hibernação, que vai desacelerar inteirinho o teu metabolismo, vai fazer você engordar. Por isso que a emoção que mais faz uma pessoa engordar é tristeza. Tristeza. Sabe aquela pessoa que diz assim, o gordinho feliz? Meu amigo, espera você ver ele dentro do quarto dele. Tá? Espera. Tá? Então, gente, se ele não tivesse se sentindo triste, não se tivesse tido um trauma emocional, não tivesse se sentindo envergonhado e culpado, ele não estaria gordo. Porque nenhuma pessoa que é gorda não tem vibração de tristeza. Todas elas têm. Ok? Então, gente, é o seguinte, por isso estão gordas, porque a própria tristeza, ela gera hormônios anti-metabolismo, desacelera o metabolismo. Olha só, as emoções acima de 200 Hz, elas, inclusive, elas melhoram o sistema imunológico. Dr. Hammer provou isso. Então, quando você libera emoções acima de 200 Hz, como de alegria, disposição, razão, amor, aceitação, você faz o quê? Gratidão. Você libera certos hormônios, que eu já falei, mas você também aumenta o teu sistema imunológico. O teu timo, ele funciona melhor. E aí você melhora o teu sistema imunológico. Agora, se você tem o outro tipo de emoção, que é aquela que vibra abaixo de 200 Hz de medo, de angústia, você acha, o teu sistema imunológico, ele decai. Você aumenta quem? O hormônio do estresse, o cortisol, você não gera dopamina, ok? Você não gera serotonina, você tem uma depressão de todos esses hormônios. Aí, às vezes, a gente vai fazer o teste nos aparelhos quânticos, que dá para a gente saber exatamente quanto que a pessoa tem de serotonina, quanto que ela tem de dopamina, de norepinefrina, enfim, de todos os hormônios, e aí você vai ver que ela está com deficiência de todos esses hormônios que geram conexão, que geram amor, que geram disposição, que geram motivação, que geram alegria. E aí tem como uma pessoa, ela estar motivada com toda essa depressão hormonal, que é isso que nós vamos estudar aqui no Corpo Físico, tá? Que é a live de quarta-feira, ok? Então, gente, tanto as nossas emoções, elas deprimem todo o nosso sistema imunológico e hormonal, e você é dependente do teu hormonal, ok? Você é dependente, inclusive após os 30 anos a ladeira só cai,
para a parte hormonal, testosterona, dopamina, cortisol, só cai. Então, e tem como você repor tudo isso, ok? Você não precisa ficar doente, você não precisa ficar desanimado. Nós vamos tratar isso quarta-feira, que é a parte física, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês que tanto as emoções que são liberadas, as emoções são liberadas pelo teu coração, ok? Pelo magnetismo do teu coração vai atingir as células e lá dentro de cada célula sua vai vibrar aquela emoção que o teu coração sentiu. Agora, cada célula que está vibrando a emoção de medo, se o teu coração, se você está vibrando medo, saiba, meu querido, que todas as células do teu corpo estão vibrando medo. Não é só o teu pensamento. Você que se engana. Você se engana. Todas as tuas células estão na frequência ali dentro, no vácuo quântico de medo. E o vácuo quântico está ligado à grande consciência, na verdade, ao universo. O vácuo quântico, que é o que está dentro da nossa célula, está ligado ao nosso subconsciente. E o nosso subconsciente está ligado ao grande criador, ao universo. Então, olha a relação disso. Então, gente, você está ligado. Agora, se você emana para o universo que está dentro de todas as células do teu corpo, você emana. Da onde que você acha que veio o câncer? A maioria, Dr. Hammer provou isso, a maioria dos cânceres são gerados por um trauma, um conflito emocional vivido sozinho, em isolamento. Então, gente, é muito fantástico todo esse mundo. Agora, a questão é, como eu me livrar dessas emoções? Ok? Agora, qual é o significado que eu dei para aquela experiência da minha vida, que eu criei uma crença disso. Nós falamos, quando que foi hoje? A segunda, né? Nós falamos quarta-feira passada sobre crença mãe. Eu tenho falado nos stories, porque as pessoas estão me perguntando como identificar essa crença mãe, porque não adianta você ficar correndo atrás. A gente tem, mais de 20 crenças lá no relacionamento que botaram na nossa cabeça, no profissional, na questão do ser rico. Se a gente for somar, né, lá no Master Health, eu dou toda a relação, que são mais de 70 crenças do relacionamento, mais de 70 crenças em relação ao emagrecimento, mais de 50 crenças em relação ao financeiro ser rico. As pessoas assinaram a maioria. E daí tu acha que a gente vai ficar destruindo crença por crença daquela ali? É claro que não. Você tem que pegar o quê, gente? Na raiz do problema, na crença mãe. A crença mãe é que pariu todas as outras. Quando você descobre a crença mãe, você acaba com o problema da pessoa. Ok? Então, a gente tem falado disso e a gente ensina isso. Então, por quê? Porque aí é o seguinte, eu signifiquei aquele evento traumático ou aquele evento que aconteceu na minha vida, que para mim foi trauma, que de repente para você pode ter sido assim, nossa, que besteira, mas para mim de repente foi trauma, entendeu? Então, se isso tivesse acontecido, se, por exemplo, vou citar o meu exemplo, se o que aconteceu comigo, que eu não revelo nunca aqui em live, porque precisa ter um entendimento para eu revelar qual foi o meu trauma, eu só revelo isso lá no Master Health, porque precisa ter todo um entendimento antes. Mas vamos supor, se por um acaso o trauma que eu vivi, que me gerou artrite reumatoide e fibromialgia, a qual hoje, graças a Deus, estou curada, né? Então, se tivesse acontecido com outro tipo de pessoa, que eu não vou dizer aqui qual é o outro tipo de pessoa, senão vocês vão saber qual é o trauma que eu vivi, entende? Com outro tipo de pessoa, a pessoa tira, vai, isso daí é normal, entendeu? Isso daí é normal. Mas, para mim, não foi normal. Entende? Então, gente, depende de como a pessoa tem os parâmetros da vida dela, como foi construído os paradigmas da vida dela e até as crenças que antecedem o trauma. Entende? Então, gente, toda a doença, o que eu quero dizer para vocês, toda a doença, ela está pautada em cima. Baixa conexão.
tá falhando aqui no Instagram, está pautada em cima das nossas emoções. Toda doença, ela vem em cima de um sistema emocional, a gente pode, inclusive, mudando as emoções, a gente pode se curar de qualquer doença. Olha que fantástico isso. Mudando as nossas emoções e curando as nossas crenças, nós podemos nos curar de qualquer doença. Ok? Então, gente, o que está acontecendo aqui no Instagram, meu Deus do céu? Baixa conexão. O que será que está acontecendo? Eu tô só caindo aqui no Instagram, né? Gente, aqui no Instagram, se vocês estiverem me ouvindo, vão lá pro Facebook ou pro YouTube, tá? Porque aqui no Instagram tá só caindo esse celular aqui, eu não sei por que tá só caindo a conexão desse celular aqui, tá? Então, você que tá aí no Instagram, se você estiver me ouvindo, vai lá pro meu Facebook, Gládia Bernardi, ou se não aqui pro canal do YouTube, tá? Gente. Bom, gente, então é isso. Agora, eu quero, Gládia, e como resolver isso, né? Como se livrar dessas emoções? Então, o que eu estava falando para você, gente. Gente, você do Instagram, vai lá para o canal do YouTube ou vai ali para o meu Face, tá? Porque tá caindo aí muito direto. Então, gente, é o seguinte, você precisa o quê? Primeiro, você precisa descobrir qual foi o trauma que aconteceu da tua vida, qual foi o conflito emocional que você viveu, para daí você saber o significado que você deu, porque esse significado gerou uma crença. Aí você tem que, ou várias, né? Milhares. E aí você precisa destruir a sua crença, a crença mãe, tá? E aí, depois que você destruiu a crença mãe, porque essa crença mãe te gerou emoções. E aí você precisa desprogramar essas emoções. Inclusive a cura da obesidade, sim. E aí você precisa desprogramar essas emoções e você precisa, ou seja, tirar aquele programa que está instalado ali na tua cabeça e você precisa colocar, ok? E refazer um novo programa e colocar. Isso tudo são técnicas, a gente leva mais ou menos, lá no Master Health, eu ensinando tudo isso, leva mais ou menos uma meia tarde, umas 4, 5 horas, mais ou menos. Então, não tem como passar aqui para vocês. Então, são as ferramentas e as técnicas, onde você vai fazendo a desprogramação, aí você vai reprogramar, colocar um novo programa, aí você vai fazer o download das emoções que a pessoa quer começar a viver na vida dela, para ela começar a vibrar acima de 200 Hz, ok? Então, é o download das emoções. Isso tudo são técnicas, isso tudo são ferramentas que a gente ensina, tá legal? Ai, obrigada, Eliane, tá só caindo aqui. O link tá aqui, gente, clica, o link aí do Facebook, aí é que não é clicável ali, né? Mas vão lá no Facebook, Gládia Bertardi, que lá tá funcionando direitinho. Esse celular aí, não sei o que tá acontecendo. Obrigada, Eliane, querida. Tá, gente? Então, é isso. E agora, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, tem como. Você não precisa ficar vibrando medo, que você nem sabe o porquê que você vibra esse negócio, apatia, o tempo todo triste, o tempo todo desanimado, o tempo todo desmotivado, que é a apatia, que é 50 Hz, né? Você não precisa ficar vibrando medo de fazer vídeo, medo de atender, medo disso, medo do relacionamento, medo de se envolver, medo de prosperar, medo de ficar rico, vai que me roubem tudo, medo. Você não precisa ficar vibrando isso, tá certo? Você pode mudar a sua vida. E se você muda as suas emoções, você consegue mudar o teu destino. Porque se você muda as suas emoções, você muda o teu comportamento e isso muda o teu destino. Ok? Então, gente, o teste, quem não é nutricionista pode fazer. Claro, minha querida. O teste, quem não é nutricionista pode fazer sim. Se for Master Health, sim. Ok? Então, gente,
A gente precisa resolver isso na nossa vida. Você não precisa ficar tendo esse tipo de emoção. Você não precisa ficar sentindo esse tipo, porque isso daí, a gente vai acabar com a tua vida. Ok? Você pode mudar isso, você pode usar as ferramentas que estão disponíveis para você mudar isso na tua vida. Ok? Porque aí, tudo que você quer, você vai atrair, você vai conseguir realizar. Ok? Você vai você consegue mudar a tua realidade se você começar a vibrar através do teu coração diferente do que você vem vibrando hoje. Tá certo? E aí, onde que eu ensino tudo isso, como você trocar isso? É claro, é lá no Mestre em Coaching de Saúde, que inclusive nós temos a nossa próxima turma, do dia 21 a dia 24 de março, gente, lá em São Paulo, tá? 21 a 24 de março, inclusive nós estamos com poucas vagas. Nós estamos, na verdade, quase encerrando nas últimas vagas, ok? Nós estamos nas últimas vagas, encerrando praticamente. Então, vai lá, garanta a sua vaga, porque eu não tenho previsão da próxima turma, isso é verdade. Se a gente formar uma nova turma esse ano, vai ser só depois de outubro, porque eu tenho vários outros programas, várias outras coisas que eu quero fazer, ok? Então, a gente está com, inclusive, muita dificuldade na agenda para a gente conseguir colocar tudo que eu quero aí no nosso cronograma, tá? Então, aproveita, faça, seja o primeiro a chegar na sua cidade, seja o primeiro a entrar na sua cidade, né, com esse know-how, com essa diferenciação, tá? Então, tá aí, as vagas ainda estão abertas, nós temos poucas vagas, vai lá, se inscreve, se você está aqui no Facebook, aqui no link, aqui em cima da live, tem o link para você ir lá e conhecer a página do Master Health. Se você está aqui no Instagram, no meu perfil do Instagram, tá lá no meu perfil do Instagram, a página. E aqui no YouTube, você pode ir lá no site gladiabernardi.com.br, você vai ver lá Master Health Coach, clica lá, e aí você vai conhecer, assista os vídeos, veja como é que foi a formação. Nós já estamos na terceira turma. E se fizer sentido para você, venha participar, tá? Agora é a sua oportunidade, tá legal? Porque a gente não tem previsão para a próxima turma mesmo, tá bom, gente? Gente, então é isso, meus amores. Ó, domínio emocional. Você precisa começar a vibrar certas emoções. E como você vibrar isso? Como você fazer o download dessas emoções? Você precisa primeiro desfazer as emoções antigas, que foram geradas por uma crença, que foram geradas por um significado que você deu através de uma vivência, de um trauma, do conflito na sua vida. Então, você precisa mudar isso. Agora, como vamos fazer isso? Existem as técnicas, existem as ferramentas, que não dá para passar 4, 5 horas de curso numa live aqui para vocês, porque é muito delicado. A gente mexe com o ventre, praticamente com o ventre da pessoa, tá? Mas é aí que você consegue mudar a vida da pessoa. Tá legal? Gente, então é isso, ó. Quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre domínio físico. E aí nós vamos entender sobre a alimentação, sobre as questões hormonais interferindo na nossa energia, sobre a alimentação interferindo na nossa energia e na nossa saúde. Nossa, esse é outro assunto também fantástico e eu vou esperar vocês aqui. Tá legal? Um grande beijo para vocês. Gente, vocês têm alguma pergunta? Aqui no Instagram tá só caindo. Vocês que estão aqui no YouTube, eu não consigo ver os teus comentários. Agora, aqui no Facebook. Aqui o Henrique perguntou, né? No curso teremos as mesmas bases e ferramentas de perguntas semelhantes ao PSEC, que são perguntas de poder transformadoras com exercícios mentais motivacionais. Sim, vocês terão ferramentas totalmente diferentes do Professional Coach de Emagrecimento Consciente, totalmente diferentes, são ferramentas que pegam o mental, o emocional, o espiritual e o físico, e são totalmente diferentes. Mas também vocês vão ter técnicas que nós vamos usar a física quântica, tá? Que é as técnicas para você descobrir a crença mãe, para você
desprogramar essa crença, desprogramar as emoções limitantes, para você reprogramar as emoções que você quer viver na sua vida acima de R$ 200, porque é isso que vai atrair as coisas boas, para você reprogramar a nova crença, que vai ser que nós, né, o coach junto com o cliente, ele consegue, eu vou implantar lá para você, você vai achar a sua nova crença, e você vai aprender a fazer isso com o cliente, e depois, como fazer o download das emoções. Então, isso tudo é outro nível, é outra coisa, é algo muito, muito, muito avançado. Que não é, digamos assim, uma ferramenta igual o PSEC ali. A gente tem, na verdade, 15 ferramentas. E mais tudo isso daí, tá legal? Então, é fantástico esse programa. Tá bom, gente? Então, eu não sei se apareceu mais alguma pergunta aqui para mim, que acabou passando. Eu vou dar um minutinho. Se você quiser me fazer, você que está aqui no Facebook, que aqui no YouTube eu não vejo os comentários, tá, gente? Então, se você que está aqui no... Obrigada, Cíntia. A Cíntia esteve no Master. Tu esteve no Master, né, Cíntia? Eu vou dar um minutinho para você que está aqui no Facebook, se você quiser me fazer alguma pergunta. Enquanto isso, a gente vai falando para você que está aqui e que acompanhou aqui essa live, ou você que vai chegar depois também, porque as pessoas assistem muito depois, né? Então, fez sentido isso que eu falei para vocês? Né? Sobre a questão dos sentimentos, fez sentido isso para vocês? Vocês acreditam nisso? Ah, a Cíntia não fez o Master, Cíntia. Nossa, querida, você tem que fazer. Eu digo que todo mundo tem que fazer, né? Porque a gente precisa entender esses 4 pilares e ajudar mais o nosso cliente na parte mental, emocional, espiritual, físico, né? Quarta-feira a gente vai falar do físico, né? E aí você vai entender o que eu ensino lá no Master da parte física. É fantástico, é muito completo. Fez muito sentido, o Henrique tá falando, legal, legal. Então tá, gente, se vocês não tiverem mais perguntas, né? Então eu vou ficando por aqui. Não percam, tá? Quarta-feira que vem, agora essa quarta-feira, tá? Quarta-feira às 20 horas, tá? Nós vamos falar sobre domínio físico, tá? Domínio físico, como que você, a parte hormonal e a parte da alimentação que vai fazer com que você fique mais disposto, com mais energia, com mais motivação. Tudo isso a gente vai falar agora na quarta-feira às 20 horas. Então, esteja aqui e convide, tá? Seus colegas, seus amigos, né? Porque aí a gente atinge mais pessoas que precisam saber sobre isso. Legal, obrigada, gente. A Thaisa falou que sim. A Maria Xavier também. Legal, gente. Então é isso, meus amores. Um grande abraço para vocês e nós nos vemos quarta-feira e também nós nos vemos no topo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.